Boa tarde, a paz. Que essa semana tenha se iniciado bênção na vida de vocês. E se vocês acham que alguma coisa está errada, peça a Deus para estar direcionando. Entregue a semana de vocês na mão de Deus. Porque às vezes a gente acha que porque não saiu da maneira que a gente quer, a gente não recebeu a bênção. Mas a gente recebe a bênção. A graça de Deus é todo santo dia quando nós acordamos, quando nós despertamos. Então isso já é uma vitória, já é uma bênção que a gente já tem que agradecer, acordar grata a Ele. Senhor, obrigada por me permitir acordar, obrigado por me permitir mais um dia de luta. Senhor, obrigada porque enquanto eu tiver vida, eu posso lutar, eu posso guerrear com o Senhor ao meu lado. Amém? Hoje eu vou falar um pouquinho, meus áudios geralmente eu falo sobre o que eu passo, né? O que eu passo, o que eu passei. E a gente acha que porque o nosso casamento não foi restaurado, que a gente está no deserto. Mas o deserto ele continua se a gente não estiver totalmente tratado. Eu falo isso por mim. Hoje eu vou falar um pouquinho do perdão, sobre perdoar. São coisas que são muito importantes. Eu acho muito importante o perdão, o amor. Vou falar um pouquinho depois, em outro áudio, sobre o amor genuíno. Então assim, hoje eu vou falar sobre perdão. E eu achava que eu estava tratada, totalmente tratada, que eu achava que eu não tinha mais nada para perdoar, que meu marido ia voltar e eu ia estar 100%. Aí que a gente se engana. E eu tenho me enganado a cada dia. E eu vejo o quanto eu preciso estar mudando a cada dia, o quanto eu preciso estar me aperfeiçoando mais. Porque lá atrás, quando eu estava lá, quando só era Deus, eu e meus filhos, eu tinha uma rotina, eu tinha uma vida totalmente diferente. E hoje, que Deus, eu, meu esposo e meus filhos, eu vejo o quanto eu tenho que me adaptar, o quanto eu tô tendo que mudar. Às vezes eu fico exausta, eu falo, Senhor, eu não sabia que ia ser um pouco exausto. E tem sido um pouco cansativo sim, porque hoje a minha luta é contra o meu eu, contra as minhas vontades. Porque quando eu estava lá no deserto, eu fazia as minhas vontades, e hoje eu tenho que, às vezes, abrir mão das minhas vontades para estar agradando meu esposo, minha família, que hoje eu vejo que tem que estar em primeiro lugar abaixo de Deus. Então o versículo que eu vou passar se encontra lá em Mateus 18, 21 e 22. É um versículo muito conhecido, né? Mas é um versículo que ele explica bem, ele mostra bem o que Deus quer que a gente faça. O versículo fala assim, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Eu fico imaginando, aquela pessoa sempre vai, né, tentar nos ferir, nos magoar, e a gente vai ter que perdoar ela todas as vezes. A gente sabe que a gente tem que perdoar, porque como a gente quer o perdão de Deus se a gente não perdoa aquela pessoa? E no matrimônio, no casamento, nós sabemos que ninguém é perfeito, né? Nosso cônjuge não é perfeito, meu esposo não é perfeito, e ele vai errar até com uma palavra mal colocada, uma atitude mal interpretada. Eu vou contar uma coisa que aconteceu tem umas 2 semanas, que me deixou ferida, e eu fiquei muito magoada mesmo. Mas ali no dia seguinte, eu não digo na hora eu fiquei muito magoada, mas no outro dia eu vi o quanto eu preciso estar firme em Deus para que aquilo não venha me ferir.
Porque nós somos diferentes um do outro. O meu esposo tem uma opinião e eu tenho a minha opinião. Mas quando a gente senta e conversa, a gente chega numa conclusão. É legal isso, porque a gente junta uma opinião com a outra e chega numa conclusão. Só que nesse dia ele falou uma coisa muito pesada e me magoou. Relacionado ao nosso casamento, que a gente estava vendo no salão, as coisas. E ele falou uma coisa que me magoou. E eu falei pra ele assim, nossa, eu falei, na hora eu fiquei chateada, ele viu meu rosto. E depois ele veio perguntar, e a gente conversou. E eu falei, nossa, não tinha necessidade de você ter falado aquilo. Se a gente tem confiança em Deus, se a gente tem fé em Deus, nós temos que estar confiante. Deus não tem deixado faltar, não tem desamparado, não tem, apesar da minha agência de turismo estar parada um pouco por causa dessa pandemia, Deus não tem deixado faltar nada na nossa vida. Meu marido tem se empenhado bastante em cuidar da família dele e não deixar realmente faltar nada. Tenho bênçãos para contar para vocês, bênçãos mesmo, que há 10 anos eu nunca fiz. Em menos de um mês, eu e meu esposo já conseguimos a primeira etapa da nossa casa. Então, assim, eu vou gravar um áudio, um testemunho, assim que finalizar, contando o que Deus tem feito. Deus, em um mês, Ele tem transformado a nossa vida. E naquele momento ali eu fiquei magoada, sabe? Eu levei pro coração. E hoje eu vejo que nós temos cabeças diferentes. Então, assim, nós devemos tomar cuidado com as nossas emoções. E nós devemos saber que nós devemos perdoar. Porque se nós realmente não tivermos perdoar verdadeiramente o nosso cônjuge, eu estou falando por experiência, uma palavra dele vai lembrar o que ele fez lá atrás e vai te deixar magoada. Porque você vai querer juntar uma coisa com a outra. Você vai falar assim, nossa, ele não mudou, ele continua o mesmo. E não é isso. E aí acaba esquecendo as coisas boas que tem acontecido. Então, por isso que eu tô falando, e a Bíblia, ela confirma, né? Deus fala, e a Bíblia confirma. O perdão, ele é uma das coisas mais importantes. Nós temos que ter perdoado eles, ou elas. Nós temos que ter perdoado os nossos cônjuges, porque nós sabemos que quando eles voltar, muitos voltarão libertos. Eu achei que meu esposo não voltaria liberto, ele voltou liberto, para honra e glória de Deus. Mas eu pedia muito nas minhas orações que meu esposo voltasse liberto. Eu pedia muito a Deus, Senhor, que meu esposo não venha voltar da maneira que quantas vezes a gente voltou, das outras vezes. Que ele venha voltar liberto, que a gente venha ter um casamento diferente. Isso eu pedia sempre nas minhas orações, sempre. E realmente meu esposo voltou liberto. Mas tem maridos que não vão voltar liberto. Tem esposas que não vão voltar liberta. Então vocês precisam estar curados, vocês precisam verdadeiramente perdoar eles. Não é fácil, eu digo que não é fácil porque eu achei que eu tinha perdoado certas coisas do passado e eu não perdoei. Então, assim, eu tenho lutado realmente pra estar perdoando. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar, porque somente com o Senhor eu vou conseguir. Porque fácil não é. Fácil não é a gente botar lá no passado tudo aquilo que aconteceu e viver uma nova vida agora. Mas nós temos que fazer um esforço para conseguir. Porque nós dependemos disso. Nós precisamos perdoar eles. Porque para que a gente venha ter uma vida melhor. Uma vida em Deus. Para que Deus venha também nos perdoar. Então o conselho que eu dou hoje, pelo que eu estou passando, tentem o máximo possível perdoar. Perdoar é quando você lembra daquilo que aconteceu lá no passado, já não te dói, já não te fere. Quando o seu cônjuge manda mensagem, te liga, te ofendendo, falando certas coisas, aquilo ali já não vai te ferir. Porque você perdoou ele de uma tal maneira que tudo que ele vai te fazer, tentar te atingir, você não vai ser atingida. Você vai lembrar que você perdoou ele, você vai lembrar que ele está sendo usado para ser falado aquilo para te ferir, que o diabo ele sabe aonde ele toca. Então, assim,
Usem esse deserto, usem esse tempo que vocês estão se dedicando a Deus totalmente, para pedir para Deus que Ele venha estar te limpando, que você venha estar perdoando seu cônjuge. Amém? Se entreguem na obra. Fiquem com Deus, um grande beijo, que Deus abençoe a vida de cada um. E cubra a vida de vocês de bênção, agradeça a Deus. Sejam gratos totalmente quando você levantar, quando você deitar. Sejam gratos no dia a dia, até fazendo uma comida, sejam gratos a Deus. Amém? Um grande abraço, fiquem na paz. Uma ótima e excelente semana para cada um. Deus abençoe a família de vocês. Creio que o casamento de vocês vai ser restaurado. Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou de vocês.